Fala pessoal, muito bom dia! Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 14 de abril e vamos lá, né? Fazer o nosso panorama. Acho que todo mundo aí acompanhou ontem. Ontem, apesar das negociações terem falhado no final de semana, o mercado reagiu positivamente, né? E a gente tem que explorar um pouquinho aí do porquê que o mercado está com essa positividade, né? A gente vai destrinchar um pouquinho aqui para a gente pensar junto, tá? Vamos ver quem deu bom dia aí. Sérgio De Carlo, bom dia, meu amigo. Muito bom dia. Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre todos os pontos que tem feito o mercado reagir positivamente, para a gente conseguir entender aonde estamos, né, e quais são as possibilidades da gente direcionar aí para o dia, tá? Bom, vamos começar olhando como que fechou as bolsas ontem, né? Nós tivemos aí, como aparece para vocês, Nasdaq 1,23 de alta, S&P 1,02 de alta, Dow Jones 0,63 de alta e Russell 1,52 de alta. Aqui no Brasil, a gente está até com algumas outras questões, né? A gente tem o dólar que fechou 0,28 de queda e o índice que fechou também, o futuro, né? 0,30 de queda, mas o Ibovespa fechou 0,34 de alta, tá? Aqui no Brasil, acho que o gringo tá olhando para o Brasil com bons olhos. Consigo ver uma... Na verdade, eu não, né? O gringo consegue enxergar no Brasil um diferencial de juros interessante, onde a gente está aí caminhando para um corte, mas esse corte ele tem uma base, né? A gente não vai conseguir cortar tanto assim os juros. E mesmo assim, dentro dos emergentes, o Brasil, apesar de todos os problemas que temos, é um país relativamente arrumado quando você pensa em busca de juros, né, de rentabilidade. Então, isso traz aí uma oportunidade. Na verdade, desde o final do ano passado, a gente tem visto essa oportunidade, né, para o gringo, e a gente tem aí o mercado, né, o Ibovespa em máximas históricas nesse ano, né, desde de janeiro. A gente está aí nos 198 mil. A gente está a 2 mil dos 200 mil pontos. Se a gente falasse isso aí há 2, 3 anos atrás, ninguém nem sonharia, né? E é um pouco contraditório, porque a gente sabe que o Brasil tem vários problemas, né? Até mesmo no fiscal. O Brasil, muitos analistas aí dizem que o Brasil tem um encontro com o risco fiscal aí, né? Em pelo menos 2 anos, né? Logo depois da eleição, a gente vai ter que ter um ajuste aí significativo, senão não há possibilidade de se continuar de forma funcional aí o país. Mas enfim, esses são outros 500. O importante é a gente conseguir enxergar que o diferencial de juros e o risco, né, que de uma certa forma desde o início do Trump aconteceu nos Estados Unidos, tem levado o fluxo para emergentes e aí o Brasil acaba sendo um dos beneficiados, tá? Vamos ler um pouquinho sobre os principais destaques aí na guerra. Então, deixa eu só ver quem mais deu bom dia. Gerson, bom dia, Gerson. Marcos Tachibana, fala Marcão. Fernandes, bom dia, Zaira. Muito bom dia a todos vocês aí, tá? Bom, vamos lá. Ontem o mercado resolveu tomar um pouquinho de direção otimista, né? E olhando o copo meio cheio. Por quê? Com a possibilidade de continuada nas negociações. Então não foi feito o acordo, mas o mercado acredita que daqui em diante vai ser feito em algum momento. Estados Unidos e Irã já discutem a possibilidade do próximo encontro presencial antes do final do cessar-fogo de 15 dias, que vai ser no dia daqui a 15 dias, né? Aqui eles não colocaram a data, mas daqui a 15 dias. Se eu não me engano, dia 17/4, tá? Depois eu vou checar, mas eu acho que é dia 17/4.
Estados Unidos exige uma suspensão total do enriquecimento do urânio por até 20 anos e a retirada do material, porque eles já têm urânio enriquecido, do Irã. Enquanto o Irã aceita até o momento uma pausa de 5 anos com a manutenção do estoque dentro do país. Então ele não quer se desfazer do que ele já tem produzido dentro do país e ele quer pausar só durante 5 anos. Então esse é o principal entrave, né, em relação a essa negociação. O vice-presidente dos Estados Unidos, ele disse, né, o J.D. Vance, que houveram muitos progressos, mas que a bola está com o Irã. E os Estados Unidos não vão abrir mão da exigência central de impedir o Irã de desenvolver a capacidade nuclear. Ou seja, os Estados Unidos não vão abrir mão do Irã não poder mais enriquecer urânio, tá? A percepção entre os investidores é de que, apesar da escalada retórica e dos movimentos no terreno, o conflito pode permanecer contido e de curta duração, o que limita, por hora, uma alta, mas sustentada nos preços de energia e seus efeitos inflacionários. Então, o petróleo, apesar de agora estar trabalhando um pouco abaixo dos $100, ele ainda está pressionado porque não acabou o conflito. Mas, e também porque o risco dessa inflação por causa desse petróleo mais inflacionado ter reflexos, ainda continua, né, no radar. O sinal mais importante vem de que Trump demonstra claramente o seu desejo para encerrar o conflito em meio à crescente pressão doméstica pelos custos da guerra em um cenário que pode ganhar peso no horizonte político americano. Então, assim, bom, o Trump, eu comentei isso ontem aqui, ele claramente está dando sinais de que ele quer o fim da guerra. A falta de continuidade nessa retórica prova isso, e o que ele está tentando fazer é encontrar uma forma de que a guerra realmente acabe, né, com um acordo que eles estão tentando fazer. Agora, eu mantenho a dificuldade, como eu comentei na sexta-feira passada, de fazer um acordo, porque são pilares que eles já deixaram claros que não querem, não tem interesse em ceder. E qualquer um dos lados que ceder, a não ser que encontre uma maneira muito mágica, né, de apresentar essa forma de ceder, vai estar muito fraco. Se os Estados Unidos ceder nessa parte, ou se o Irã ceder nessa parte, internamente, para os seus respectivos países, eles vão mostrar um sinal de fraqueza muito grande. Então, vão ter que trabalhar muito aí para encontrar um meio de campo. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho do que aconteceu aí no fechamento dos mercados durante a madrugada? Nós tivemos a Ásia fechando 0,95 de alta, Hang Seng 0,82 de alta, o Nikkei 2,43 de alta, o Kospi 2,74 de alta e o S&P australiano 0,50 de alta. Tivemos alguns dados na China, vou compartilhar aqui com vocês. A gente teve balança comercial lá na China, que veio abaixo do esperado, exportações também vieram abaixo do esperado, importações vieram acima do esperado, e a balança comercial também, como eu disse anteriormente, né? Aqui é de março, aqui também é de março, aqui é em dólar e aqui em iene também veio abaixo do esperado, tá? Então, o que esses dados mostram para nós? O que a gente já sabe, né? Que não está ocorrendo um crescimento econômico ou uma força na exportação, que é o principal vetor aí chinês, em relação ao resto do mundo. Então, isso não é novidade para ninguém, mas o motivo da positividade, claramente, é o mesmo que fez as bolsas americanas fecharem no positivo. E aí, vamos dar uma lida aqui sobre os detalhes em relação ao fechamento asiático. Cadê? Bolsas asiáticas fecham em alta, com esperanças de acordo no Oriente Médio. As bolsas asiáticas fecharam em alta com otimismo em relação aos sinais diplomáticos renovados entre os Estados Unidos e o Irã, após Trump anunciar que Teherã
havia entrado em contato para discutir um possível acordo, enquanto o presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, sinalizou a abertura de novas negociações, desde que alinhadas ao direito internacional. O petróleo recua, dando suporte adicional às ações, ajudando a aliviar as pressões inflacionárias e reduzindo as preocupações com uma política monetária mais restritiva. O Nikkei avançou, ele fala dos percentuais aqui. Superávit comercial chinês diminuiu para o menor nível em mais de um ano, atingindo 51,13 bi em março de 2026, ante 101 bi no ano anterior, e bem abaixo da expectativa de 112 bi, que foi os dados que nós acabamos de olhar aqui juntos, certo? Bom, a Europa não teve calendário econômico relevante. Nesse momento a gente tem o Eurostoxx aí 1,12 de alta, o índice inglês 0,08 de alta, o índice alemão 1,09 de alta, o índice francês 0,82 de alta, o espanhol 0,85 de alta e o italiano 0,89 de alta. Vamos dar uma lida aqui também em relação à Europa. Bolsas europeias se recuperam com expectativas positivas para novas negociações sobre guerra. Depois da queda na véspera, as bolsas europeias operam majoritariamente no campo positivo nessa terça-feira, com os investidores otimistas com uma possível segunda rodada de conversas entre Estados Unidos e Irã para chegar ao fim da guerra no Oriente Médio, após o fracasso da reunião do fim de semana. As expectativas positivas para as negociações também deram alívio aos preços do petróleo, o que consequentemente beneficiou os mercados europeus, já que o continente apresenta forte dependência das importações de energia. Por sua vez, ações dos setores de indústria e tecnologia se destacam entre as altas, enquanto o segmento de bens pessoais e domésticos lideram as perdas. E aí ele fala dos percentuais. Então, motivadores que nós já comentamos anteriormente, nenhuma novidade, e nesse momento mais positivo também. Futuro das ações americanas, a gente tem aí na tela Nvidia 0,67, Microsoft 1,29, Amazon 1,16, Google 1,15. Então, majoritariamente a gente tem um mapa mais positivo, alguns setores menos importantes mais negativos, inclusive energia, né, que também está um pouco mais negativo. O dólar caindo nesse momento, DX aí 0,30 de queda, o dólar frente ao euro 0,30 de queda também, frente ao Yuan, Iene japonês 0,40, frente à Libra 0,48, frente ao dólar canadense 0,27, frente à coroa sueca 0,16, frente ao franco suíço 0,41, ou seja, o dólar dentro da cesta DX todo negativo. Entre os emergentes também, o dólar negativo, vamos até dar uma olhadinha aqui frente ao dólar, frente ao real que já abriu, caindo aí nesse momento 0,38 o dólar. Frente ao peso mexicano 0,42, ao dólar canadense 0,40, coroa sueca 0,15, mas no caso da coroa sueca tá subindo 0,15, né? Frente à rupa indiana 0,14, aí sim ao Yuan chinês 0,21, ao Range sul-africano 0,38 e ao rublo russo 0,45, o dólar aí mais negativo também dentro dos emergentes, tá? Os treasuries, a gente tem o de 2 anos 0,24 de queda, o de 10 anos praticamente no 0 a 0, o de 30 anos também praticamente no 0 a 0. Commodities, a gente tem o WTI nesse momento 2,38 de queda, e o Brent 1,06 de queda, ambos abaixo dos $100, né? O WTI 96,74 e o Brent 98,34, tá? Vamos dar uma lida aqui, especificamente sobre o petróleo. O petróleo recua com esperança de nova rodada de negociações entre Estados Unidos e Irã. Os contratos futuros do petróleo recuam nesta terça-feira e são negociados abaixo dos $100 por barril, em meio às expectativas de uma nova rodada de negociações entre Estados Unidos e o Irã, após a tentativa fracassada do acordo por fim
da guerra no final de semana. Entretanto, o bloqueio americano ao Estreito de Hormuz mantém o preço da commodity elevado. Por sua vez, o relatório da AIE, que é a Agência Internacional de Energia, apontou que o conflito no Oriente Médio alterou completamente as perspectivas globais para o consumo de petróleo. Segundo a agência, a produção global do produto deve cair 1,5 milhão de barril em 2026 na comparação em 2025. Claramente porque o consumo de petróleo diminuiu um pouco, né? Devido aos ataques à infraestrutura energética, na região e ao fechamento do Estreito de Hormuz, também pela produção que vai diminuir, né? Óbvio. O relatório prevê que as entregas regulares do petróleo e gás do Oriente Médio para os mercados internacionais sejam retomadas até meados do ano, embora abaixo dos níveis pré-conflito. Então, basicamente, o mercado tem trazido esse viés um pouco mais negativo para o petróleo, porém, no longo prazo, a gente ainda tem problemas inflacionários aí significativos, tá? Em relação aos criptoativos, né? Não, na verdade, o ouro nesse momento subindo 0,48 e o minério de ferro fechou praticamente aí no 0 a 0. Bitcoin 4,58 de alta, Ethereum 8,12 de alta, Cardano 1,04 de alta, Solana 4% de alta, Tether no 0 a 0 e XRP 2,83. Bom, hoje, num cenário mais positivo, como a gente sempre comenta, os criptoativos têm uma exposição ao risco maior, então acaba trazendo um viés um pouco mais positivo também em relação aos criptoativos, tá? O VIX, nesse momento, caindo 5,08, significativo. E vamos dar uma olhadinha no calendário do dia. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Dejair, bom dia, meu amigo. Let's Go Trader, bom dia, Let's Go Trader. Bom dia, Fernando, e bom dia a toda a família Euroinvest, diz o César. Bom dia, Cezão, tamo junto. Bom, vamos lá. Hoje a gente teve já alguns alguns balanços, tá? No setor bancário. Deixa eu até ver aqui antes como que tá o setor bancário, né? Setor de financial aqui. Bom, a gente vê um pouco mais negativo, né? Apesar de eventualmente ter vindo um pouco mais positivo, a gente vai ver isso aqui no detalhe, mas o setor como um todo está um pouco mais negativo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nos balanços do dia. Ó, o JP veio no lucro por ação mais alto do que o esperado. Deixa ele carregar aqui. Ó, veio mais alto do que o esperado no lucro por ação, receita também mais alta do que o esperado. O Wells Fargo também veio mais alto que o esperado, o lucro por ação, só a receita que veio menor do que o esperado. E o Citigroup também veio maior no lucro por ação e maior no esperado. O grande ponto, quando a gente olha os balanços, são os guidances, né? O que é o guidance? A expectativa do lucro para os próximos meses, trimestres, semestres e assim por diante. E aí, esse guidance ele não aparece aqui para a gente, mas provavelmente é isso que está dando algum tipo de reflexo negativo aí nessas ações, tá? Em relação ao calendário econômico do dia, a gente tem agora às 9h30 índice de preço ao produtor. Lembrando que o índice de preço ao produtor, ele vem antes do consumidor. Então, é a inflação que chega para quem produz. Então, eventualmente, se a gente tiver, e lembrando que essa leitura já é de março, né? Se a gente tiver um dado mais alto, a depender do quanto seja mais alto, mostra o quanto isso ainda vai ser refletido no consumidor final.
porque se o produtor está sendo inflacionado no consumo de matérias-primas, né, commodities e assim por diante, ele vai repassar esse preço e automaticamente esse aumento da inflação será repassado ao consumidor. Aqui no caso do cheio mensal, o anterior foi 0,7, já está sendo colocado a expectativa de 1,1, ou seja, maior do que o anterior. No núcleo mensal, a gente tem o anterior 0,5, a expectativa é menor, de 0,4. No anual cheio, a expectativa é o anterior 3,4 para o cheio aí atual 4,6. E no núcleo anual, a expectativa de anterior 3,9, expectativa de 4,2. Ou seja, todos aí, ou quase todos, né? Só o núcleo mensal que a expectativa é que venha menor. Eventualmente, se a gente tiver um dado mais alto, a gente pode ver o mercado que nesse momento, né, por exemplo, Nasdaq 0,48 de alta, S&P 0,24 de alta, Dow Jones 0,02 de alta e Russell 0,67 de alta, realizar um pouco, né? De novo, o principal driver continua sendo a expectativa com essa negociação entre Estados Unidos e Irã. O mercado refletiu isso desde a abertura de domingo à noite, mas, eventualmente, esse tipo de dado, dependendo de como vier, tem uma possibilidade de trazer algum reflexo para o mercado, tá? Também queria compartilhar com vocês aqui a agenda do dia, porque apesar da gente não ter calendário, né, a gente tem o índice de preço ao produtor, que é um calendário relevante, mas a gente tem várias falas hoje lá fora. Deixa eu compartilhar aqui com você. Então a gente tem, por exemplo, aqui 10 horas o Scott Bessent, que vai fazer uma fala. Às 10 horas também tem o FMI, que divulgou um relatório. 11 horas o Austin Goolsbee. 11h15 o FMI também. 11h30 Jameson Girl. 1h Andrew Bailey. O 1h45 Michael Barr. E às 18 horas a Christine Lagarde. Basicamente é isso. E aí a gente teve os balanços aqui um pouco mais cedo. Então, acho que vai ser bem interessante a gente poder acompanhar as falas dos Fed Boys, né? Ver como que tá a expectativa. Mas em grau de importância, claramente qualquer notícia voltada para esse acordo tem um peso maior no mercado. O PPI está em segundo lugar, ele pode dar um reflexo pontual e depois voltar ao longo do dia com a expectativa do mercado em relação à guerra. Ele vai sair agora, 9h30, daqui a 7 minutos. E também as falas dos Fed Boys, que aí tem, em nível de importância, é o menor deles, né? Comparando com o que a gente tem aí nesse momento. Mas é importante a gente acompanhar e ver o que eles vão trazer aí. Talvez tragam alguma novidade. Beleza? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui. Drive 40, bom dia, meu amigo. Beleza. Bom, só para fazer uma conclusão, né? A gente vê todos os ativos aqui mais positivos. Todas as bolsas no mundo, né? Ásia fechou positivo, Europa está positivo, Estados Unidos está positivo, o futuro das ações americanas estão positivos, o dólar está caindo, treasuries estão caindo, petróleo está caindo, criptoativos estão subindo. Então, esse cenário ele é positivo. Vai continuar pro resto do dia? Depende. Depende do que vai sair em relação à guerra e depende, por exemplo, também do que eventualmente possa sair aí em relação ao PPI. Até o PPI, vamos dar uma olhadinha aqui, falar um pouquinho do diário do trader. Aí na nossa tela, na tela de vocês, na verdade, tem um QR Code, né? E, bom, o que é o diário do trader para quem ainda não conhece? O diário do trader é a nossa plataforma de análise de performance. Fernando, por que eu preciso disso? Porque você que opera todos os dias, que ainda não é consistente, ou mesmo se você
você não conhece os principais problemas do seu operacional. E esse é o ponto, né? A maioria dos traders demora aí 10 anos, 15 anos tentando descobrir esses problemas e a nossa plataforma tem por objetivo reduzir esse processo, né? De forma bem objetiva, mostrar para vocês onde vocês estão errando, quais são os principais gaps do seu operacional para que vocês consigam introduzir isso no seu plano de trade, que eu vou explicar, vocês recebem todos os dias no seu WhatsApp, e por consequência, ao ir corrigindo esses erros, você ir melhorando a sua performance, tá? Então, vocês nesse QR Code têm direito a 30 dias gratuitos ao Diário do Trader, tá? É só escanear o QR Code que está aí na tela. E o que vocês vão ter aqui dentro? Primeiro que vocês conseguem conectar diretamente a sua conta pessoa física da B3 e não precisa importar nada. Todos os dias os dados vêm diretamente aqui para o DT. Você consegue fazer um acompanhamento como se fosse um raio-x da sua performance. Todas as características da sua performance, tanto as positivas quanto as negativas, elas são destacadas aqui e você consegue criar um plano para poder começar já a colher os frutos dos erros, né? Parando de cometer os erros da sua performance. Você também consegue criar análises personalizadas, você consegue colocar lá a estratégia que você utilizou em cada operação, como que você se sentiu, calendário econômico, qualquer informação que você queira colocar dentro da sua operação, você consegue, e isso ajuda muito a você conseguir correlacionar, no caso, por exemplo, das operações, quando que aquela estratégia funciona melhor, quando ela não funciona, e você parar de bater a cabeça todo dia nos mesmos erros que fazem você perder dinheiro e não fechar positivo no final do mês. E aí você também consegue receber diariamente no seu WhatsApp o panorama. E o que é o panorama? Vou mostrar aqui para vocês. O panorama, ele é um relatório que mostra o saldo da semana, o saldo do mês, o percentual de assertividade que você está na semana no mês, quanto você precisa dentro desse seu resultado para ser rentável na semana e no mês. Ele mostra, baseado no seu histórico operacional, se você deve ou não atuar naquela semana que você está recebendo o relatório, naquele dia em específico, naquele horário que você, nos horários que você tem dentro daquele dia, porque quando a gente atua no mercado, a gente cria padrões, né? E esses padrões, eles são refletidos no dia a dia. Então, aqui é onde você, de forma automática, consegue identificar os seus padrões. Os seus padrões. Então, é muito interessante. Painel de highlights, a gente tem várias informações lá dentro do DT para ajudar vocês. O controle de assertividade e relação. Então, você tem aí a relação de risco-retorno médio das suas operações. E aí você consegue ver, dependendo da sua relação, quanto de percentual de assertividade você precisa para ser rentável. É exatamente aqui que você vê isso. Você também consegue ver a análise de risco-retorno das janelas que você tem o melhor risco-retorno, que você tem o pior risco-retorno. A integração com a B3, como eu já comentei, e para alguns dos nossos planos você também consegue, a gente cria um plano de trade para você. E aí é só você se cadastrar, falar com a nossa equipe lá, que a gente comenta em quais planos tem essa disponibilidade, tá? Bom, a gente já, como a gente comenta todo dia, muitas pessoas aí, inclusive que vivem de mercado, são famosas, utilizam a nossa plataforma e a gente convida todos vocês a utilizarem também, beleza? Quem aí já utiliza o DT, eu não sei se vocês sabem, quem é trader patrocinado tem direito a utilizar o Diário do Trader gratuitamente, tá? Então, se você é um trader patrocinado e ainda não utiliza o DT, manda mensagem lá para o nosso suporte que a gente vai ajudar vocês, beleza? Bom, a gente tem um minutinho aí para o dado, eu quero fazer esse acompanhamento aqui até o nosso próximo convidado chegar. Vamos acompanhar como que vai sair aí esse dado, hein? Ninguém aí, das 18 pessoas que estão aí assistindo a gente, ninguém utiliza o DT? Manda aí pra gente. Quem aí de vocês usa o DT? Eu já sei que tem gente que usa, porque pelos nomes que eu tô vendo aqui, eu já conheço alguns, eu sei que utilizam, né? Manda aí no chat, interage com a gente, pra gente ver quem que tá utilizando aí, mandem as opiniões de vocês, dúvidas, sugestões.
Ó, o suporte até mandou o link aí diretamente. Obrigado, suporte. Bom, o dado vai sair exatamente agora. Vamos acompanhar como vai vir aqui esse dado ao vivo. Índice de preço ao produtor. Ainda não apareceu aqui. VIX quis dar uma porradinha para cima. Veio menor do que o esperado, segundo aqui a plataforma de notícias. Previsão 4.1 veio 3.8. Aparentemente é um dado positivo. Ainda não piscou aqui no Invest. Deixa eu atualizar aqui para ver se vem. As plataformas aqui com dificuldade para mostrar. Aqui realmente mostrou. Aparentemente ele veio mais baixo, né? O que seria positivo. Ah, agora aqui apareceu, ó. O mensal cheio 0.5, a expectativa era 1.1. Todos os dados aparentemente positivos, viu? Apesar do VIX estar dando essa porradinha para cima aqui, os dados vieram mais positivos. Índice de preço ao produtor aqui, ó, o núcleo veio mais baixo, menor do que o anterior. O anual, expectativa era 4.6, veio 4. Um pouquinho mais alto que o anterior, mas ainda assim menor do que o esperado. E o núcleo anual veio mais baixo também. Expectativa é 4.2, veio 3.8, igual o anterior. Ó, o núcleo mensal mostrando veio menor do que o anterior e menor que a expectativa. São dados positivos, viu? Dados positivos. Vamos ver em que momento o mercado pode refletir essa maior positividade, né? Os ativos bem lateralizados, né? Ainda, apesar do VIX aqui mostrando uma volatilidade maior, né? Uma subidinha aqui, ainda não conseguimos ver tanto reflexo assim nos ativos. Mas me estranha bastante, apesar do dado ter vindo positivo, a gente tá vendo aí essa realização, né? Não que tá muito grande, isso aí pode ser só volatilidade depois do dado, mas tudo indica que é um dado que é positivo, né? Então, nesse caso, a gente tem que ter paciência aí para aguardar o mercado mostrar aí algum direcionamento mais que faça mais sentido, né? Não dá para a gente entrar só porque achou positivo se o mercado realmente está tá indo para outra direção. O mercado ele é soberano e a gente tem que ter a capacidade de interpretar com calma. Às vezes tem alguma outra visão que a gente não está tendo e o mercado tá tendo, né, já. O Raquel Ferreira, bom dia. Drive 40. O VIX no TradeView tá em qual time frame? 5 minutos. Eu uso nos 5 minutos, que eu acho que dá um direcionamento bem mais claro em relação às movimentações. Tudo que é 1 minuto é muito volátil, muito errático, e ele não traz uma consistência muito grande, não, tá? Em relação ao direcionamento, eu quero dizer. Vamos aguardar. Vamos ver aqui se o mercado dá alguma
alguma volta em relação a essa pancadinha. Aqui no Brasil, a gente tem o dólar ainda dentro da estabilidade, né? Lógico, ele está negativo, 0,30, mas eu quero dizer, depois da notícia ele continuou mais estável. Vamos ver. O VIX, nessa proporção aqui, mostra uma negatividade para as ações, né? Para as bolsas, de uma maneira geral. Então, não dá para ir, nesse momento, contra esse intuito aqui maior do VIX, né? A gente tem que ver isso se refletir nos ativos de risco. Vamos ver se isso em algum momento acontece. Tem que ter paciência, pessoal. Ainda mais se o mercado, se o direcionamento não está tão claro, né? A gente vê o dado mostrando uma coisa, os ativos de risco outra, o VIX outra. Então, é melhor a gente dar um passinho para trás e esperar. Não temos pressa de absolutamente nada. Nada, tá? Fala, Robert. Tudo bom, meu amigo? Fala, meu irmão. Tudo Tá me certo por ouvindo bem aí? aí? Tô te ouvindo, e você? Você não me ouve? E aí? Tô te ouvindo Eu tô sim. te ouvindo. Fala, meu Ah, então tá irmão. bom. É o Tudo Fernando. certo? É isso Tudo certo, aí. cara. E aí, tudo direitinho, né? Tudo. E aí, o que Tudo você caminhando viu aí bem? desse dado? Então, cara, o negócio tá tão. A gente dorme de um jeito, no outro dia tá de outro jeito. É, Então, um cenário, né, que você dorme de um jeito e acorda de outro jeito. é, Eu ouvi você falando exatamente. aí da questão do macro aí, dos dados, né? Que é importantíssimo. E ouvi você falar da questão da paciência, né? Eu diria que hoje, nesse momento que nós estamos hoje, do cenário macro que nós estamos vivendo, porque cada dia é um dia, e cada dia é um dia, né? Então, eu diria, e é que eu tenho falo muito para os meus alunos, que é a questão da paciência, entendeu? Se o cenário não está dentro daquilo que você espera, se não está encaixando com a sua estratégia, se não está dentro daquilo que você estudou, validou, é melhor ficar de fora, entendeu? Porque a volatilidade está muito forte, está muito alta, a gente está vivendo uns tempos atípicos, né? Principalmente do mini índice, né? Tá bem atípico mesmo. Eu mais de 10 anos, você também que já tem caminhada, a gente nunca vivenciou um cenário como nós estamos vivendo hoje dentro do mercado, nessa volatilidade toda, de uma hora para outra bate 500, bate 1.000, 2.000, 3.000, assim, no piscar de olhos, né? Então, tem que ter muito cuidado, velho, muito cuidado, principalmente a galera que está no processo, ainda, né, buscando a consistência. E aí eu tenho uma frase que eu uso muito aqui com os meus mentorados, que é assim, ó, o menos é mais. Entende? Feijão com arroz mata a fome já. Cara, velho, porque assim, quanto menos exposição você tiver, mais assertivo você vai ser e menos risco você vai correr, né? Principalmente Sim. para quem está ainda nesse processo. Galera que está fazendo aqui teste na Euro, galera que está no processo de avaliação. Então, assim, tem que ter essa cautela, essa cautela. Ainda não está muito entendido do assunto, não está muito ainda não consegue ainda decifrar tudo, então faz o simples, treina a paciência, espera o gráfico chegar naquele preço, né? E com certeza a assertividade vai ser bem melhor, porque tá uma loucura, né, Fernando? Você que está mais dentro do macro, tá uma loucura, né, esse mercado, né? Sem dúvida. Eu diria que para além da vol, a falta de certeza do direcionamento do mercado, até mesmo a irracionalidade na parte de contexto, né? Ontem eu fiquei negativo ontem, não consegui. Para mim estava muito claro
desde domingo à noite, que era um cenário ruim, o mercado foi voltando, foi voltando, foi voltando. Então, mais óbvio que o gerenciamento de risco salva a gente, né? E faz com que a gente sobreviva para o dia seguinte. Mas é desafiador do ponto de vista de cenário macroeconômico também, porque traz uma falta de convicção, né? Algo que em tese é óbvio, acaba em alguns momentos não sendo, né? O mercado buscando até outro direcionamento. Acabei de falar aqui, o dado do preço ao produtor, ele veio melhor do que o esperado, ou seja, mais baixo. Isso é positivo. Sim. O principal, o primeiro movimento do mercado foi uma porrada para baixo aqui em Nasdaq, né? Beleza, pode voltar, pode dar um direcionamento mais claro, mas aí você já fica meio, né? Ó, o VIX aqui deu uma puta porrada para cima. Então, tem que ter cautela. Tem que ter cautela, esperar o mercado de fato se mostrar, talvez esperar aí a abertura do mercado americano para a gente não tomar na cabeça logo cedo, né? Sim. Não, show de bola, cara. Eu concordo plenamente com o que você falou. É um momento de muita incerteza, que o gráfico, eu costumo falar assim, Fernando, que o gráfico não mente. Ele reflete o que está acontecendo no macro. Então, essa volatilidade toda, essas consolidação, essas pontuações todas, isso é um reflexo do que está acontecendo lá no macro, e nós estamos num cenário de incerteza muito grande. E é por isso que os investidores acabam saindo de um, colocando em outro, vai buscar mais onde tem mais segurança, aí vem, né, os mercados mais que são mais de emergência, acaba ficando até um pouco mais seguro, né, por conta da situação lá fora. E aí o gráfico reflete tudo isso aí. Concordo plenamente com o que você falou. E para a galera que está aqui, a gente tem muita gente aqui no canal, é o que eu sempre tenho dito para a galera: paciência, cautela. Se no dia que não der, não deu. Aí o Fernando acabou de compartilhar que ontem foi um dia negativo para ele. E isso vai acontecer com qualquer pessoa, desde que você entenda que aquele dia não deu, não deu. Entende? Para que lá, por exemplo, um outro dia, hoje ou um amanhã, que o mercado seja um pouco mais favorável, você não venha deixar de operar porque o dia da fúria você quebrou tudo. E respeitar mesmo. É isso. Nós estamos num cenário indeciso e é isso mesmo, não tem o que fazer. Não adianta querer quebrar o computador, não adianta querer dizer que é a B3 que está roubando, que é a Euro que está roubando, que é o Fernando que está roubando. Se adiantasse, eu quebrava todo dia um. Porque aí vai tentar procurar um culpado, né? Não, é culpa do Fernando, é culpa do Diário, é culpa da Euro. Não adianta, irmão. É verdade. Valeu, mas é isso Fernando. aí, meu amigo. Tamo junto. Contigo, muito obrigado aí. Tá contigo também. Um ótimo dia aí para você, para toda a nossa audiência. E amanhã estamos de volta aí às 9. Beleza? Valeu. Abraço, pessoal. Até Fernando. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Fala, galera da Euro. Olha aí.